30 anos de fundos imobiliários e nós continuamos a nossa sequência de conversas com gestores de algumas das principais casas que olham para essa indústria. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Pocente, ele que é Head de Fundos Imobiliários da Fator e já é figurinha carimbada aqui no Suno Notícias. Rodrigo, vem para cá, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem por aí? Eu que agradeço aí o convite, tudo bem, graças a Deus, tudo jóia. Estamos aí esperançoso com os próximos meses. Opa, vamos falar de futuro já. Mas antes, eu queria que você explicasse para a gente por que, na sua visão, é importante, por que é vantajoso, por que vale a pena investir nos fundos imobiliários. Eu imagino que você, como gestor, já tenha feito esse pitch, essa venda algumas vezes, né? Foi sendo aperfeiçoada. Faz para a gente de novo, por favor, Rodrigo. Sim, não, legal. Essa pergunta é interessante, porque explica muito do porquê o público veio com tanta força para esse mercado, né, para esse produto de fundos imobiliários nos últimos anos. Eu acho que existe uma característica dos fundos imobiliários que é muito próxima à cultura do brasileiro. Então, o brasileiro gosta de imóvel, né, gosta de renda passiva, gosta de ter essa segurança de estar ali recebendo esses rendimentos. Tem essa questão da cultura do imóvel, e tem um terceiro ponto, que eu acho que não é só o brasileiro, acho que é o mundo inteiro, que é a vantagem de ser um ativo que não paga, que o dividendo não paga imposto de renda, né? Então, gera uma vantagem aí enorme para o cotista. E quando você olha o mercado de fundo imobiliário, né, os subprodutos, né, sejam eles tijolos por balcões logísticos, shopping center ou fundos de papel, ainda dentro desse segmento você tem uma variedade de opções que também te trazem uma liberdade interessante, uma maior diversificação. Então, acho que o contexto como um todo, pro fundo imobiliário, é muito interessante, basicamente por esses fatores, e que levam o brasileiro aí a ter bastante interesse nesse produto, sobre esses aspectos que eu comentei. Antes de falar de futuro, eu vou derivar uma pergunta dessa primeira. Você falou das vantagens tributárias dos fundos imobiliários, né? Essa vantagem é tão significativa assim, quando a gente olha no fim do ano, porque parece tão pouquinho, né? Considerando o rendimento sobre o valor da cota, parece não faz tanta diferença. Faz diferença mesmo no final? Excelente pergunta, faz. Se você parar para pensar, Greg, vamos pensar nas alternativas que o cotista tem, né? Que o investidor tem. Um fundo de CRI, por exemplo, que majoritariamente tem papéis indexados ao índice de preço, seja ele IPCA e IGPM. Ele vai receber IPCA, IGPM, mais um juro real, né, líquido de imposto de renda, geralmente pago mensalmente na sua conta. Se você olha os concorrentes desses produtos, você vai ver títulos de renda fixa tradicionais, aí, com riscos de crédito, ou a própria NTNB. Quando você olha os títulos tradicionais de crédito, inclusive NTNB, o imposto que você paga não é só sobre o rendimento do juro. Você também paga imposto sobre a correção monetária. Então, você imagina, você faz um investimento, você está ali, parte do seu investimento falando assim, isso daqui vai garantir o meu poder de compra, vai ter a manutenção do meu... Parte disso daqui garante a manutenção do meu poder de compra, parte disso daqui é juro real. Só que você é tributado nas duas pontas, no juro e na correção. No fundo imobiliário, não. Né? Então, acho que comparativamente, a hora que você bota no papel e evolui, pensando sempre em longo prazo, o fundo imobiliário é um tipo de investimento que é pensado mais para médio e longo prazo, realmente faz bastante diferença. Agora, olhando para frente, você já começou a nossa conversa falando que está animado com o futuro. Por quê? Quais são as perspectivas para os fundos imobiliários nos próximos anos, na sua visão? Greg, tem um ponto muito importante, que é a correlação entre taxa de juros e o mercado de fundo imobiliário. Não precisa ser muito especialista, a gente pode só olhar para trás e ver. Todas as vezes que a gente teve taxas de juros elevadas, a gente teve um mercado de fundos imobiliários menos aquecido. Quando a taxa de juros cai, o mercado de fundo imobiliário aquece muito mais. E a gente viu isso ao longo dos últimos ciclos de queda de taxa de juros sendo cada vez maiores. Então, uma das coisas que me leva a crer também que essa próxima pernada, esse próximo ciclo de queda de taxa de juros pode trazer aí um momento muito importante para a indústria de fundos imobiliários, é uma coisa que eu venho fazendo aqui de vez em quando alguns comentários. Se você for olhar os últimos 2 anos, a gente teve muita notícia ruim para a indústria, né, para o setor. A gente teve aí ameaça de taxação dos dividendos, a gente teve aí período de deflação, a gente teve aí um momento de
alguns defaults, reestruturações, operações aí com risco de crédito mais elevado. Quando você olha todo esse contexto de notícia, você tende a imaginar que a indústria deu uma parada, deu uma arrefecida, deu uma segurada. Mas a hora que você olha os números, você vê que de 2 anos para cá, a indústria saiu de 1,5 milhão de CPFs para 2 milhões de CPFs. Como que num momento tão ruim a gente tem um aumento tão significativo na quantidade de investidores, a única explicação para mim é que tem uma demanda reprimida enorme para esse produto. E agora que a gente vê um momento um pouco mais tranquilo, né, em termos de notícia, de arcabouço fiscal aí, tendo aí um encaminhamento, a gente vê aí a inflação sob controle, né, basicamente aí no curto prazo a gente vê a inflação um pouco mais sob controle, possibilidade de queda de taxa de juros, a gente começa a ver que essas notícias trazem o mercado de volta para um momento de potencial crescimento e de novo aquecimento aí pro produto. Então é esse momento aqui que eu vejo que traz um pouco mais de ânimo para a gente. Queria então terminar a nossa conversa pensando nesse novo investidor de fundos imobiliários que está chegando agora. Muita gente deve chegar, como você disse, por conta da esperada queda da Selic, né? Para essa pessoa que está ouvindo a nossa conversa aqui agora, fala, beleza, fui convencido, o Rodrigo vendeu bem o peixe dele, quero entrar em fundos imobiliários. Essa pessoa vai dar um Google e ela vai ver que tem fundo de um monte de tipo, né? Além dos tipos clássicos, os fundos de papel, os fundos de tijolos, os fundos mistos, os FOFs, os fundos de outros fundos, dentro dessas divisões também tem tipos, caras, até personalidades de alguns fundos, né? Qual que é a sua dica, Rodrigo, para esse investidor? Olha, entre os fundos imobiliários, esse tipo aqui, o que está atrelado a esses indicadores aqui, é o padrão ouro da indústria. Você tem uma aposta nesse sentido? Eu acho que tem algumas coisas que valem comentar sim. Para o investidor que já está há algum tempo, esse mercado é interessante. O investidor, ele entra e parece que ele é picado por um mosquito, ele se apaixona, ele começa a se aprofundar, ele começa a estudar, ele começa a mandar e-mail para o gestor e entrar nas lives. É muito interessante você ver o engajamento dos investidores. Mas para o cara que está começando agora, né, esse exemplo que você deu, puta, tá bom, você me convenceu, o que eu faço? Por onde eu começo? Eu acho que a primeira grande sacada que o investidor pode ter, olhando todas as variedades, é primeiro olhar para assets grandes, assets consolidadas, fundos que já têm um histórico interessante, até para você poder olhar esse histórico e entender se ele te agrada ou não, né? É diferente você entrar num fundo que existe há 10 anos do que você entrar num fundo que existe há 1, 2 anos, né? O fundo de 10 anos provavelmente já passou por alguns momentos de crise, já passou por momentos de mercado aquecido, e ali você vê qual que é o comportamento médio daquela tese de investimentos. Então, acho que fazendo esse primeiro filtro, você já vai começar a ter uma seleção muito mais interessante. Acho que o segundo filtro parte também de você pensar qual que é o seu interesse, né? Então, puxa, acho que galpão logístico é o caminho, acho que vai crescer muito esse mercado, acho que tem aí uma avenida bacana. Legal, desses gestores que você selecionou, dá uma olhada nos fundos de galpão logístico dele. Tem fundos excelentes, muito antigos, muito bem sucedidos. E acho que vale pensar numa mescla. Então, no tijolo, eu vou para galpão logístico e shopping center, que eu acho que são 2 setores que são legais. E no setor de papel já existe também subdivisões. Tem os fundos de papel, que basicamente são fundos de crédito, que compram CRIs ou outros fundos de imobiliários. Tem os fundos que são mais high grade, tem os fundos que têm uma mistura entre high grade e high yield, e tem os fundos mais high yield. Só para eu explicar um pouquinho o que é essa nomenclatura, mais high grade são operações de empresas mais bem sedimentadas, né, operações mais conservadoras, de crédito mais óbvio, e operações high yield são operações de crédito menos óbvio, tem ali risco de performance, é uma empresa que ainda não tem uma governança bacana, não é aberta em bolsa, enfim, são essas as grandes diferenças. E se você entender aonde você quer colocar um pouco do seu dinheiro, acho que você ainda assim, dentre essas gestoras escolhidas, consegue deixa eu colocar um pouquinho mais no high grade, porque eu sou mais conservador. Alguma coisa entre high yield e high grade aqui numa mescla, que tem fundos que só fazem isso super bem. E alguma coisa aqui no high yield, porque eu quero uma pimentinha, né? Então, dando um exemplo hoje, o Veritas está bem segmentado, bem encaixado nessa tese aqui de operações high yield e high grade. A gente faz uma mescla interessante.
E a gente hoje, olhando para a carteira, a gente tem um pouquinho mais de high grade do que high yield, relevantemente mais high grade do que high yield, porque o momento que a gente passou nos últimos anos nos permitiu fazer investimentos mais em operações high grade, né? Então, quando a gente vê aí a relação risco-retorno do fundo, a gente vê que ele tem um equilíbrio muito interessante, o retorno que a gente dá pelo risco que a gente tem nos fundos. E fundos grandes e consolidados trazem também uma grande vantagem, que é diversificação em cima de diversificação. Então, eu vou comprar vários fundos, você já está diversificando. Vou comprar várias teses, você já está diversificando. E vou comprar um fundo que tem vários papéis dentro dele. O Veritas, por exemplo, tem mais de 80 papéis dentro dele. Então, tem uma diversificação em cima de diversificação, em cima de diversificação, e isso, obviamente, é um fator importante para a mitigação de risco. Olha, a alegria do jornalista é falar com um gestor didático desse. Agradeço muitíssimo. A gente conversou aqui com o Rodrigo Pocente, ele que é head de fundos imobiliários da Fator. Obrigado, Rodrigo. Portas abertas. Volta em breve, tá? Por favor. Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer falar com você e com a sua audiência.